Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Hub Insights de hoje. Eu sou Leandro Diniz, CEO e fundador da Hub Education, e hoje o nosso assunto aqui é formação de educadores. Para essa conversa, eu tenho aqui comigo o Marcelo Veras, ele que é fundador do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, também fundador da Unitá Faculdade, que entre os seus cursos tem o curso de Pedagogia, e autor e coautor de diversos livros na área de educação, entre eles Inovação em Sala de Aula, e também o livro Educação 4.0, mais recente. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Olá, Leandro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Bom, Marcelo, conta pra gente o que aconteceu nesses últimos 10 anos, na última década mais precisamente, que a agenda de formação continuada de educadores se tornou tão importante, por que isso hoje é talvez um dos maiores desafios dos educadores do momento? Leandro, na verdade, as duas últimas décadas, mas principalmente, como você mencionou, né, a última década, ela é marcada pelo início, nós estamos perto do epicentro, mas essa segunda década do século XXI, ela deu início, talvez, à maior transformação que a educação já surgiu desde que ela surgiu, né? A primeira revolução industrial, ali por volta de 1800, ela marcou a transformação de vários setores, a gente sabe, a produção de bens, de consumo e tal. Mas agora, em 2016, o Fórum Econômico Mundial nomeou, e o mundo abraçou essa ideia da chamada quarta revolução industrial, não é à toa que não se fala em outra coisa a não ser de 4.0, né? A quarta, se a primeira lá foi em 1800, a quarta é agora em 2016. O que aconteceu de lá para cá? Aconteceu, né, desde a primeira máquina a vapor, a produção em série, a automatização das indústrias e tal, tudo isso muito lindo, mas alguns setores, eu não digo que eles não foram atingidos, mas eles passaram mais ou menos ilesos a essa transformação. Só que existem três, são leis, mas ao mesmo tempo são profecias, né? E elas não são de hoje, elas são já bem antigas, a famosa lei de Moore, a lei de Butter e a lei de Crider. Não sei se a turma ouviu falar nessas três profecias, mas elas são muito simples de entender. Uma delas já diz há décadas, que a velocidade de processamento de dados vai dobrar a cada 18 meses. A segunda fala que a velocidade de transmissão de dados vai dobrar a cada 9 meses. E a terceira, para completar o bolo, a velocidade de armazenamento de dados dobra a cada 13 meses. Mais um mês para cá, mais um mês para lá, não importa muito, mas tu imagina a capacidade de processamento, transmissão e armazenamento de dados dobrando nessa velocidade ao longo de décadas. Não tinha como dar em outra coisa a não ser no que nós estamos vivendo. Nós temos uma data que eu sou muito fã, e a educação nunca mais será a mesma depois desse dia. Estou falando do dia 29 de junho de 2007, um pouquinho antes do final da primeira década desse século XXI. Dia 29 de junho de 2007, o falecido Steve Jobs sobe no palco e apresenta o primeiro smartphone, primeiro iPhone 3. E Leandro, um outsider, em inglês esse termo usado, né? Uma empresa que sequer produzia telefones celulares. Naquela época, os líderes incondicionais eram Nokia, Motorola, e veio uma empresa de fora, BlackBerry, uma empresa que nem produzia celular, apresenta o primeiro smartphone. De lá para cá, não preciso contar o que aconteceu, né? As pessoas, hoje em dia, esse troço aqui no Brasil, a última pesquisa aqui, nós temos mais celular no Brasil do que gente, você sabia? Nós estamos com 210 milhões de habitantes e 220 milhões de celulares. Ninguém vive sem um negócio desse hoje. A gente vai bater agora, 2022, praticamente 100% da população conectada. Por mais que a gente veja aí as desigualdades sociais e tal, todo mundo está com um bichinho desse na mão. Se a gente sair de casa e esquecer o RG, a gente segue. Se a gente sair de casa e esquecer o celular, a gente volta para pegar, né? Porque são, em média, 80 aplicativos e com a capacidade de processamento e de armazenagem que 2 décadas atrás você precisava de um computador do tamanho de um andar de um prédio para armazenar. Hoje em dia você sai sem a carteira, mas não esquece o celular, né? Celular. Você sabe, são 80 aplicativos em média mundial, 80 aplicativos instalados, 40 sendo usados quase que diariamente. Então, tá mais fácil dizer o que a gente não faz com isso hoje, né? Porque a gente faz praticamente tudo.
Aí você fala, putz, mas o que a educação tem a ver? É entender, eu sempre falo, né? Eu rodo o Brasil inteiro, desde que a gente fundou o IBFI em 2013, eu tenho falado muito com educadores. Primeira coisa, a gente tem que entender qual é o filme que está passando lá fora. A pior coisa é quando alguém, e aí eu tô falando, a gente está falando para educadores, mas qualquer profissão, quando um profissional não enxerga o que está acontecendo no mundo, ele corre o risco de ficar obsoleto, de ficar para trás, ou de ser pego de surpresa numa coisa, assim, não, da onde vê esse negócio aqui? Você não sabe nem. Então, a gente tem que estar atento e saber que esse é o filme que está passando, não tem o que fazer com ele, né? O mundo cada vez mais conectado, tudo na palma da mão, e isso aqui, mais do que uma tecnologia, Leandro, é uma tecnologia, mas mais do que uma tecnologia, eu costumo dizer que o smartphone, o telefone celular, é a maior transformação de poder que já aconteceu na história da humanidade. Em que perspectiva? Hoje, não interessa se eu estou numa metrópole, eu estou aqui em São Paulo, 12 milhões de habitantes. Não interessa se eu estou aqui, ou se eu estou numa cidade de 200 habitantes, no interior da Amazônia, por exemplo, com isso aqui, com o mínimo sinal de 3G, eu consigo falar para o mundo, eu consigo produzir conteúdo e tal. Então é isso que a gente está vendo hoje. É uma overdose de produção de conteúdos. Muito lixo, mas muito joio também. Muito joio e muito trigo. Muito joio e muito trigo. Então, isso tinha que chegar na educação. E chegou. Né? Então, não sei se você sabe, Leandro, mas em 2010, uma década atrás, eu e um grupo de colegas, a gente lançou um livro chamado Inovação e Métodos de Ensino para Nativos Digitais. Aqui, Leandro, em 2010, a gente já falava, a educação vai mudar. Porque hoje, tu imagina aí os chamados, tem esse lance de gerações, né, X, Y, Z, W, tal. Eu nem gosto muito disso, eu gosto muito tem uma marca aí, que é 1990, quem ficou dali para trás, quem nasceu dali para trás, é chamado de imigrante digital. Quem nasceu depois de 1990 não conheceu algumas coisas dessa transformação, já nasceu no mundo conectado, já cresceu com isso aqui na mão e tal. Então, esses nativos digitais, eles não aguentam mais aula expositiva. É muito estímulo, os canais de atenção, dizem os neurocientistas que até a plasticidade cerebral está mudando. Então, assim, o aluno mudou, e a gente está falando isso desde 2010. Tem que mudar as aulas. Se o aluno mudou, nós temos que mudar como professor, né? E a gente sabe a dificuldade, né? Não é fácil mudar, não é, Leandro? Você está acostumado a fazer uma coisa, eu estou acostumado a dar minha aula, esse termo, né? Vou dar a minha aula, é o meu jeito de dar aula. Bacana, só que o mundo mudou, não dá mais, né? Então, a gente vinha alertando, muitas vezes recebendo até críticas, não, vocês estão exagerando, a educação vai... Eu brinco, quando eu dou palestra, tenho imagem de uma foto de 2010 e uma foto de 1920. Se olhar para aquilo, tirando a qualidade, você fala, putz, não mudou nada, a educação não mudou nada. É um dono da verdade, é a mesma sala de aula, todo mundo enfileirado e tal. 2018, quando a gente fez o segundo congresso de inovação na educação, aí a gente já foi um pouquinho mais ousado. Esse livro que chama Inovação em Sala de Aula, aqui já se falava muito em metodologias ativas, em tornar o aluno protagonista e tal. E no ano passado, em 2019, setembro de 2019, nem tinha pandemia na agenda ainda, ninguém sonhava que essa loucura ia acontecer. Aí a gente lançou a Educação 4.0 aqui, num grau de ousadia um pouco maior. Eu e o meu colega, o professor Luiz Rasquilha, nós fizemos aqui 12 predições, afirmações convictas do que vai acontecer com a educação nessa década. Podem escrever, nós estamos aqui em 2020, esse ano malucaço que a gente está vivendo, né, em função da pandemia, mas essa década 2030, ela estará nos livros de história daqui a 50, 100 anos, como a década da mudada, de uma virada de página na educação. Então, para alguns, né, poder viver um momento como esse é um filme de terror, para outros é uma festa. Eu acho incrível, eu me sinto assim muito feliz, eu me sinto privilegiado de poder viver um momento como esse, né? Quem viveu na Idade Média, quem viveu décadas atrás e tal, e viveu durante 40, 50, 60, 70 anos num mundo relativamente estável, bacana, não sofreu, viveu num laguinho sem marola, né? Eu tô adorando
ter... Eu vi máquina de escrever, eu gravei meus TCC de faculdade em 8 disquetes de 1.4 mega. Então, né, a turma sabe o que... Então, eu vivi essa transição, estou vivendo e vou ver essa transformação nessa década. E ela vai ser imensa e ela dá um recado para todo mundo. Quem, nesses momentos de mudança, e a educação, a agenda da educação é agora, nessa década 2030, quem não mudar vai ficar para trás. Vai ficar para trás e vai perder relevância. Marcelo, e você falou dois elementos, né? Um de velocidade, quando você cita as 3 leis, e quando a gente fala de tecnologia, tem um outro cenário que é uma ferramenta que muitas vezes o aluno, ou na maioria das vezes o aluno, domina muito mais do que o próprio professor, né? Então isso às vezes causa até uma barreira que a gente pôde perceber agora com a chegada da pandemia por conta do coronavírus. A pandemia, o que ela reafirma desses pontos que você já vem alertando já mais de uma década, e o que ela muda da perspectiva da formação dos educadores, né? O que, além de toda essa complexidade que você já apontou, chega 2020, um ano maluco, como você mesmo citou, com uma pandemia como essa, o que muda daqui para frente? Então, antes até da pandemia, você tocou num ponto importante, né? Para alguns educadores, isso soa até como uma ofensa. Como assim o aluno sabe mais do que o professor? Porque eu sou o detentor do conhecimento? Infelizmente, essa é uma verdade que passou a ser uma falácia, né? Porque a partir do momento que isso aqui transformou todo mundo no limite, no planeta, em produtor de conteúdo e disseminador de conteúdo através da conectividade quase que planetária, né? O professor, aquela figura do professor, ela deixou de ser a única fonte de conhecimento. Então, isso é um fato meio óbvio, e eu sei que dói para alguns ouvir um negócio desse. Pô, mas só eu que tinha esse conhecimento. Como assim? Agora, um blogueiro, alguém ali do outro lado, tal, que não estudou o que eu estudei, está produzindo conteúdo. Bem-vindo ao clube, esse é o século XXI, e não tem o que fazer. Desde 2010, a gente estava alertando lá. Tá bom, o mundo está mudando, o mundo está se conectando. E 2010, Leandro, lembra? 3 anos do primeiro smartphone. Sim. 3 anos, foi lançado em 2007. Então ali a gente começou a fazer um alerta. Olha, o papel do professor vai mudar. O professor que achar que vai se sustentar simplesmente no seu conhecimento, porque o seu conhecimento hoje ele está espalhado por aí, e repito, tem joio, tem trigo, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa circulando aí. Então, a gente dizia assim, qual é o novo papel do professor? Né? Então, se o aluno vai ter, já em 2010, e vai ter cada vez mais acesso a conteúdos em outras plataformas, qual vai ser o novo papel do professor? E ali a gente lançou lá a ideia das 4 ferramentas de engajamento: competição, colaboração, participação, exposição. Não se falava ainda metodologias ativas, assim, em 2010, mas a gente falava, olha, o professor tem que ser mais maestro, o professor tem que ser mais um ativador da inteligência coletiva, do aprendizado coletivo, o professor tem que ser mais um gestor de equipe. Isso parecia em 2010, né, uma maluquice, uma coisa do outro mundo. Bom, aí passa-se essa década e agora chega a pandemia. O que a pandemia trouxe? Ela trouxe, primeiro tudo, você imagina aquela sexta-feira 13 de março, eu não sei quem dormiu bem aquele dia, né? Que a gente foi decretado o confinamento, mas de um dia para o outro, aqui no país, 55 milhões de estudantes foram mandados para casa de maneira compulsória. Né? Que essa é a população hoje de estudantes do Brasil. 55 milhões de pessoas trancadas em casa. Bom, primeira coisa, teve cada um teve a sua jornada, né? Mas o fato é que hoje, a gente vê, depois de 1 mês, 2 meses e tal, a gente viu o seguinte, uma experimentação planetária, não foi só aqui no Brasil. O mundo inteiro teve que experimentar, por razões óbvias, porque não tinha outra opção, uma jornada educacional em outras plataformas, com aulas ao vivo online, ou aulas assíncronas, ou aulas Então, as pessoas, essas tecnologias, eu sempre falo, né? Sabe o que é louco? Nenhuma das coisas que a gente está usando hoje, e eu falo aqui para educadores, cada um aqui que a gente estiver me ouvindo deve imaginar, eu tive uma jornada ali acelerada de aprendizado, eu tive que aprender, né? Porque não tinha alternativa, eu tive que me aprender. Só que a gente teve que aprender a usar coisas que nenhuma delas foi criada na pandemia. Todas já existiam, estavam ali para a gente usar, e a gente não usava. Só que aí precisou vir essa mão chamada Covid-19 e falar, você não vai não?
Então agora você vai e vai à força, né? De jeito de falar, enfim, uma coisa muito triste da pandemia, mas ela fez isso com a educação. Ela fez alunos, professores experimentarem novas formas de aprendizado, novas plataformas para fazer o conhecimento fluir entre aluno, professores, plataformas e tal, e isso muda tudo. Né? O que está se chamando agora de novo normal, quando a gente voltar ao normal, não vai ser um normal, vai ser um novo normal. E não é só educação, tá? Assim, para quem quiser, quem estiver aí pensando em cortar os pulsos, não é só com a educação. Leandro, olha o que aconteceu com a medicina. Sim. Um setor altamente regulamentado. Não pode, consulta online não pode, não pode. Liberou. Quem vai voltar atrás agora? Não tem Então, como, a né? telemedicina, home office, a última pesquisa que fizeram no Brasil agora, 52%, um pouquinho mais da metade, de quem trabalha em escritórios adoraria continuar de home office por pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Não vai voltar ao normal, a educação não vai voltar ao normal. Né? Então, vai ser o novo normal. Então, eu tenho sido muito contra, Leandro, esses extremismos, Sim. posições extremas. Não vai ser agora tudo online, digital, não vai, mas também não vai ser tudo como era antes. Então, vai ser sempre alguma coisa aqui no meio, né? Mas a educação não será a mesma, o professor não será mais o mesmo, a escola não será mais a mesma, a gestão não será mais a mesma. Então agora, como outros fatos históricos que mudaram a sociedade, que promoveram viradas de página no comportamento das pessoas, a Covid-19 foi mais um empurrão. Aliás, das 12 predições que a gente fez nesse livro, Educação 4.0, das 12, nenhuma delas deixa de existir com a Covid-19 e 90% delas, eu fiz uma série de lives agora também na pandemia, escrevi algumas coisas e tal, 90% delas são aceleradas, vão ser aceleradas. Então, o que a gente estava prevendo para 2030 vai acontecer antes. Então você já está começando a escrever um outro livro, é isso, né? A gente pode esperar aí nos próximos meses. Não, a gente estava brincando agora, vamos chamar o quê? De educação 5.0 ou educação 4.1, né? Porque essa aqui já foi. A gente escreveu isso aqui em setembro de 2019, eu acho que nem no dia 31 de dezembro de 2019, nem quem tem bola de cristal podia imaginar o que ia ser esse ano maluco de 2020, né? Principalmente para nós educadores. Marcelo, você falou uma coisa interessante com essa questão do uso da tecnologia que foi imposta para todos os educadores nesse período, né? E eu acho que foi um momento também, inclusive, onde muitos educadores venceram uma certa barreira e compreenderam que a tecnologia ela é meio, porque muitas vezes ela é vista como a substituta do professor, né? Isso não só na educação, mas em outras áreas a gente sempre enxerga a tecnologia em substituição ao trabalho humano. E o que a gente pôde perceber, tiveram inúmeros exemplos durante essa quarentena, que o canal ele existe, digital, mas a forma como o educador utiliza esse canal é o que define a qualidade da aula ou não, né? Então, quando você fala de metodologias ativas, quando você fala de promover, por exemplo, a competição, o engajamento dos alunos por meio de gamificação e outros, né, termos que estão muito em alta, a tecnologia potencializa isso, né? Ela não substitui o professor, pelo contrário, ela incrementa novas ferramentas, mas para isso o professor precisa dominar, né, esse novo conceito de educação. É por aí mesmo? Sim, e assim, a tecnologia, de novo, às vezes é bom a gente sair do nosso setor para a gente entender como isso aconteceu em outros lugares, para a gente não ficar surpreso. Leandro, o que era um piloto de avião há 50 anos? Era alguém que segurava aquele troço no ar, quase que na munheca. É isso mesmo. O que é um piloto de avião hoje com aquela tecnologia embarcada que tem? Né? Domina os instrumentos, domina os instrumentos, que aperta botão, que o avião vai... O que era um médico, o que era uma cirurgia 50 anos atrás, e o que é uma sala de cirurgia hoje? Fala para mim um médico hoje que não domina a tecnologia. Sim. Então, assim, a tecnologia, por mais que para alguns ela possa ser uma obra do diabo, uma coisa que está vindo, blá, 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 a tecnologia ela é mais uma das maravilhas. Né? Eu acabei de citar aquelas 3 leis em relação a dados e tal, mas desde a primeira Revolução Industrial, e nós estamos falando na história da humanidade, de pouquíssimo tempo, né? 200 Sim. anos, 220 anos e tal. A tecnologia é uma maravilha, ela não vai parar, Pode sentar aí e rezar o que for, porque ela não vai parar, a tecnologia vai continuar trazendo... E, de novo, né? Como todas as invenções humanas,
dependendo da mão onde elas forem parar, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Eu sempre digo que a mesma faca que passa manteiga no pão mata uma pessoa, a mesma energia nuclear que leva prosperidade a uma cidade produz uma Hiroshima e Nagasaki. A culpa não é nem da faca, nem da energia nuclear, é da mão que usou de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Então, a tecnologia está aí para nos ajudar. Esse papo de que o professor vai ser substituído por um robô, isso é coisa de quase de maluco. É alguém que, repito, está vendo o filme errado. Nós temos que aprender a usar a tecnologia para a gente continuar fazendo a essência da educação. Se a gente for na origem do termo educação, tá lá, Duce, e Ducere e Duque. Então, o que é? É conduzir, é um fio, a educação é um fio condutor. O professor, o educador, ele é um duto por onde o aluno entra de um jeito e se transforma e sai de outro. Então, eu acho que nós vamos voltar, com o uso desse aparato tecnológico, nós vamos voltar para a nossa essência. Não ser só uma pessoa que chega ali e fica despejando conteúdo em aulas expositivas, chatas, monótonas, que o aluno pode estar lá até com cara de Barbie na caixa olhando para você, mas que a mente dele está divagando por outros lados. Não funciona mais. É metodologia ativa, é colocar o aluno como protagonista, é sim explicar. Tem. Outros que de vez em quando vão para os extremos. As aulas expositivas vão acabar. Não vão acabar. Eu tenho um conteúdo que eu preciso explicar, mas o que não dá mais é para ser só uma aula expositiva. Então, eu acho que o uso da tecnologia e o uso das metodologias ativas, que às vezes não tem nada a ver com tecnologia, são duas coisas totalmente diferentes, vão transformar a educação numa coisa muito mais sensacional, muito mais fantástica do que é hoje. E eu, educador, que preciso aprender isso para ontem, né, que fui pego aí de surpresa também com essa questão do Covid-19, o que eu tenho de alternativa hoje no mercado? Porque se a velocidade muda, o processo de aprendizado do educador também tem que ser outro, né? Não dá mais, talvez, para pensar em informações tão longas, exceto, óbvio, né, quando você fala de uma graduação, de um estágio inicial, mas para aquele educador que já está ali na linha de frente da educação, na sala de aula, para onde que ele vai para se preparar para esse futuro? Mas cada vez mais rápido. Então, tem uma... Sabe qual é a frase que tem virado o meu mantra hoje? E eu acho que todo ser humano, independente da sua profissão, independente da sua idade, independente de qualquer lugar do planeta que esteja, deveria olhar para essa frase todo dia. Ela é provocativa, ela é verdadeira e ela exige uma atitude. A frase é a seguinte, abre aspas: o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. O que me trouxe até aqui, Marcelo, como profissional, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer, funcionou na década de 80, funcionou na década de 90, tal. Pode ser que não vá funcionar nos próximos 10 anos. Então, o que me trouxe até aqui... Bom, se isso é verdade, se o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro, o que me resta? Eu preciso continuamente me reinventar. Então, uma das competências mais mapeadas no mundo para esse momento histórico e para os próximos 10 anos é a flexibilidade, a capacidade de se reinventar. Todos nós vamos ter que ser Leandro, meio camaleões. A gente vai ter que chegar num ambiente e se reinventar e mudar de cor e mudar de tudo. Por quê? Porque o mundo não é o mesmo, a velocidade está grande e vai ficar ainda maior. Então, a gente precisa... primeiro, eu só vou me mover se eu acreditar nisso. Quem acreditar que o que te trouxe até aqui te levará ao futuro, continue fazendo o que está fazendo. Mas eu já aviso, o resultado não vai ser bom. Né? Se você passa a acreditar nessa frase, você tem que fazer o quê? Se movimentar. O que significa se movimentar? Buscar os conhecimentos, estudar metodologias ativas, embarcar nessa jornada tecnológica, aprender a usar ferramentas como meio, como você falou, e não como fim. Né? Participar de eventos, vamos ter nosso congresso agora em outubro, 5 dias incríveis com uma jornada sobre todas essas ferramentas e tal. Participar de eventos como o Congresso de Inovação na Educação, conversar com educadores de outras gerações, conversar, ouvir os alunos, ler, estudar, enfim, é a jornada da reinvenção. Ela passa por aprender, passa por se inspirar em outras pessoas, abrir a cabeça. Experimentar, né? Experimentar, nem tudo vai dar certo.
Na humanidade, nem tudo dá certo. Na ciência não é assim. Eu vou de primeiro experimentar. Pega, não precisa também mudar tudo. Difícil demais mudar tudo. Pega 5% das suas aulas e tenta fazer uma coisinha diferente. Depois você aumenta para 10%. Depois, tá certo? Nós vamos apresentar um método no Congresso. Vai ser o ponto máximo lá do Congresso em termos de novidade, né? Uma metodologia que a gente está desenvolvendo há 2 anos, testada, sensacional, chamada Método 3, para dizer como estruturar isso. Eu não gosto muito do termo receita de bolo, Leandro, mas é quase uma... Olha, pega a tua aula, tenha ela 50 minutos, 1 hora, 2 horas, divide aqui em X partes, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Tem sido muito bacana, a gente vai compartilhar isso também no Congresso para quem quiser começar essa jornada. Legal, então já fica o convite, né? 4ª edição, Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, uma realização do IBFE, que, como eu falei no começo, é um Instituto Brasileiro de Formação de Educadores fundado pelo Marcelo Veras, que nesse ano também encerra essa jornada de 5 dias, que vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de outubro. Eu, pela Hub, tenho o privilégio de organizar esse evento e impactar a vida de milhares de educadores. Esse ano, como é 100% online, né, Marcelo? A gente pode falar, educadores literalmente de todas as regiões do país já estão ansiosos aí para esse evento. Então, se você ainda não fez sua inscrição, aproveita e garante seu lugar, porque vai ser uma jornada de transformação realmente impactante, correto? Muito legal. 4º já, né? A gente teve 2017, 18, 19, o último com 1.300 educadores de mais de 12 estados. E agora, como vai ser online, ali na telinha e tal, talvez até bata esse recorde de ter mais educadores bebendo nesses estudos todos que o time tem preparado. Vai ter um time de peso ali, eu vou participar também, vou ter uma pequena participação no Congresso, mas vai ter ali eventos sobre metodologias ativas, tecnologia, gamificação, uma série de coisas. Esse aparato todo que a gente tem que botar na mochila como educador. Espero ver todos lá no 4º Congresso, no dia 13 de outubro. Vai ser um prazer. Perfeito. Marcelo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela conversa. Vamos marcar esse bate-papo mais vezes para discutir o futuro da educação. Vamos sim, estou à disposição e ficamos aqui com o slogan do IBFE. Não sei se a turma sabe. Sempre fala assim, a educação é a profissão do futuro, educador. O nosso slogan é educador, a profissão de todos os futuros. O educador não é uma profissão do futuro, mas de todos os futuros. A gente só precisa se reinventar para sermos cada vez educadores mais inovadores, mais ousados. Mas é isso. Foi um prazer estar aqui com você. Até uma próxima. Pode me convidar de novo. Maravilha. Um abraço. Tchau. Tchau.